Existe um fenômeno que desde o século XX ele vem crescendo. Ele tem tomado proporções continentais, proporções exuberantes, tem ultrapassado os limites territoriais de países e de continentes. Um fenômeno global, o fenômeno das massas. O que é massa? Nós podemos entender como José Ortega fala neste livro aqui, A Rebelião das Massas, que massa não se entende somente por um aglomerado de pessoas, mas por uma psicologia igual. Porque o que nós vemos hoje é isto. A massa que, mesmo estando longe, não estando aglomerada, tem o mesmo pensamento. E essas massas que já foram e não é mais minorias, elas têm tomado conta do cenário público e têm quase que um fenômeno totalitário querendo implantar, sendo massas de manobras para implantação de pensamentos, de ideais que fazem muito mal para a sociedade. Por exemplo, nós sempre vemos, como podemos dizer, a esquerda política dizer que é a favor das minorias, que é a favor dos injustiçados, que lutam por justiça social. Mas vejam bem, no mundo nós sabemos que sempre existiu pobreza, sempre existiu os injustiçados, sempre existiu uma desigualdade. Mas o que aconteceu? Esses partidos, esses ideólogos, eles tomaram posse dessas minorias para quê? Para promoverem a si mesmo. Por exemplo, quando nós vemos alguém que é petista ou do PCdoB, alguma coisa assim, dizer que é a favor dos pobres, que luta contra a pobreza. Ora, eu também luto contra a pobreza. Mas o que eles tentam promover? Que para lutar contra a pobreza, ou você tem que estar no partido deles, ou você tem que estar do lado deles. E essa mentalidade ela tem crescido muito nas últimas décadas. Que para você lutar contra a pobreza, para você lutar pelas minorias, para você lutar por uma justiça social, você tem que ser de esquerda. Por quê? O outro lado só quer saber de ganhar dinheiro, só não pensa nos pobres, não pensa em ninguém. E esse pensamento se tornou quase um baluarte da massa psicológica. Porque, como eu falei, é um aglomerado não de pessoas que são massas, mas não precisam estar juntas. Apenas o seu psicológico precisa ser igual, o seu pensamento precisa ser igual. E nós sabemos que esse pensamento ele tem ultrapassado as linhas continentais. É um pensamento que tem tomado conta de muitas mentes mundo afora. E é algo que nós temos que tomar cuidado, que é perigoso a gente cair também nessa. Que para lutar por algum ideal de melhoria de vida das pessoas, você tem que aderir a essas ideologias socialistas, essas ideologias que nós sabemos que não deram certo e nunca vão dar. Então,
para que possamos começar a compreender melhor esse fenômeno, nós temos que rever aonde nós estamos nos posicionando. Se nós estamos, porque esse é um pensamento que muitas vezes a gente adere sem nem mesmo perceber que estamos aderindo a isso. Por isso que se chama massa, porque uma massa ela pode ser manobrada sem ser perceptível aos olhos humanos. E é isso que fizeram, que ainda fazem hoje. Manobram toda essa massa que era minoria, diziam que era minoria e hoje são massa, porque nós achamos em todos os lugares pessoas dizerem que são a favor disso, são a favor daquilo, e se colocam no posicionamento de esquerda. Então que possamos rever nossos ideais, nossos pensamentos, para não virarmos também essa massa.